Olá, boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Kilsen Amaya e hoje nós vamos conversar sobre as 3 revelações do Evangelho segundo o Espiritismo. Inicialmente a gente vai fazer uma prece para começar o nosso estudo, tá? Querido amado Mestre Jesus, Deus nosso Pai, estamos aqui iniciando um estudo onde a gente pode aprender muito com cada palavra que está no seu Evangelho, pois sabemos que o seu Evangelho é nosso livro de instruções para a vida, que a gente possa fazer dele, o Evangelho, aquilo que a gente precisa buscar na hora do sufoco, na hora do aperto, que seja o nosso livro de cabeceira, que seja o nosso livro de quando a gente começa o dia e de quando a gente termina o dia. Abençoe a todos que estão assistindo, abençoe a casa do caminho, abençoe a todos que estão doentes, que todos possam receber a vibração desse estudo, a vibração dos espíritos que estão sustentando esse estudo. E sabemos que de nós é muito pouco que nós damos, é uma ínfima parcela que nós fazemos, mas através dos espíritos que nós possamos receber as bênçãos de Deus, as bênçãos do Dr. Herman, as bênçãos de Jesus, de Maria de Nazaré. Abençoe a nossa casa bendita, abençoe a todos os trabalhadores da casa, que seja em seu nome, em nome de Deus acima de tudo, graças a Deus. Esse estudo é um estudo que para mim é um dos estudos mais importantes que a gente devia estudar. Tanto que ele está no início do Evangelho, né? Não dizendo que os outros não são, mas ele é um estudo que fala do plano de Deus para a gente. E assim, é tudo tão certinho que Deus preparou para a gente, que a gente deve realmente se debruçar. Hoje a gente não vai conseguir ler tudo, a gente não vai conseguir entender tudo, porque ainda somos assim. Já é a segunda vez que eu dou esse estudo e cada vez que eu leio sobre ele, eu falo, nossa, cada vez eu tenho mais que aprender. A gente vai falar do capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, das 3 revelações, do item 1 ao 7. Eu não vou ler tudo, porque é muito difícil a gente conseguir explanar tudo que a gente precisa explanar lendo e explicando, né? Explicando não, e debatendo com vocês. Eu sempre penso que vocês estão aqui comigo, porque realmente é muito difícil fazer esse estudo para uma câmera, né? Mas a gente está tentando e cada vez a gente aprende um pouquinho mais.
Ele fala das 3 revelações. E numa das palestras que eu estudei, que é uma palestra do Haroldo Dutra, ele fala que desse estudo ele fala que deixa eu ver se eu não vou conseguir lembrar com as mesmas palavras, mas ele fala que as 3 revelações, cada revelação é um fermento que uma mulher foi colocando na hora certa para que aquela massa de pão possa fermentar e preparar um pão divino, né? Não foram bem essas palavras, essa é a minha interpretação, a interpretação da Kilsen. Vamos começar a ler um pouquinho, que aí a gente vai entendendo, até porque que Haroldo Dutra faz essa comparação com as 3 revelações sendo um fermento, né? A gente pode pensar que Deus está preparando um pão divino para gente e foi necessário colocar o fermento, esses 3 fermentos, na hora certa, né? Então a mulher foi lá e colocou o primeiro fermento. Depois passou um tempo, ela foi lá e colocou o segundo fermento. E depois de outro momento em que a humanidade estivesse entendendo, ela foi lá e colocou mais outro fermento. Esse pão ainda está sendo preparado, tá? Vamos ler um pouquinho para a gente poder entender, senão vamos dizer assim, nossa, aqui o senhor está falando de receita culinária ou do evangelho, né? Mas vamos lá. Não vim destruir a lei. No capítulo de Mateus, ele transcreve a fala de Jesus. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas cumpri-los. Porquanto eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão sem que se cumpra perfeitamente tudo o que está na lei, até o último iota, até o último ponto. Né? Esse é o item número 1. No item número 2, tem o título de Moisés. Né? Esse aqui é a fala de Jesus, que quando ele... A gente vai falar um pouco disso no momento de Jesus aqui, mas nesse momento que ele está falando sobre isso, ele está falando sobre a lei dos 10 mandamentos, né? Mas a gente vai falar disso depois. Vamos falar de Moisés, que esse é o primeiro fermento, né? É o primeiro fermento do plano de Deus para nós. Moisés. Há 2 partes distintas na lei mosaica. A lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai. O que é essa lei de Deus? É a lei que veio, eu até anotei, tá? Através da mediunidade, pneumatografia, né? Onde foram gravadas os 10 mandamentos na pedra, né? Essa é a lei de Deus. E a lei civil, né? Na verdade, Moisés ele foi um grande legislador, porque ele precisava conter um povo que ele era
semi-selvagem moralmente. Semi-selvagem em relação à ciência, à artes, em relação a muitas coisas. Então, ele precisava criar leis para poder conter esse povo e para que o plano de Deus pudesse ser cumprido, né? Então, na verdade, tiveram duas leis. A lei de Deus, que foi gravada lá na pedra, que são os 10 mandamentos, né? E a lei civil. Uma é uma lei mutável, que é a lei civil, que é de acordo com que a humanidade vá se desenvolvendo, as leis vão mudando também. Você imagina que naquela época existiria uma lei sobre a internet? Jamais. Mas hoje é necessário que tenha-se uma lei sobre a internet. Então, a lei ela vai modificando de acordo com a evolução moral dos homens. Infelizmente, a gente precisa de leis para ser educado, né? E, por exemplo, a lei do sinal vermelho, né? A gente tem que obedecer, porque senão a gente avança. E mesmo com a lei, a gente avança. Mesmo com a lei. Então, era isso que acontecia lá na época de Moisés. Ele foi criando leis e que elas foram interpretadas dentro do Antigo Testamento como leis divinas, né? Que na verdade não, as leis divinas são aqueles 10 mandamentos, né? Eu não sei se todos conhecem os 10 mandamentos. Eu vou ler para vocês. O primeiro mandamento, ele fala: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa de servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma de tudo que está em cima, no céu e embaixo sobre a terra, nem de tudo que está nas águas sobre a terra. Vós não os adorareis, nem lhes prestareis cultos soberanos. Esse primeiro mandamento é um dos principais mandamentos naquela época. Por quê? Porque ele precisava criar a ideia do Deus único, né? Especificamente para o povo hebreu, porque era um povo que estava mais apto a esse momento de acreditar num único Deus. Por quê? Porque desde os primórdios, os homens, né, mesmo os homens primitivos, eles viam o sol e a lua e eles acreditavam que eram deuses, né? Então, ainda naquele momento, existia o Deus para tudo, né? Então, existiam figuras e imagens. Imagina, eles estavam no Egito. Então, aquelas imagens, aquelas figuras de animais, né? De leões. Eu vi um vídeo esses dias e falava de quando o gato era um deus. Olha só que loucura, né? Então a gente acreditava nisso tudo, a gente queria acreditar.
E nesse momento que veio esse primeiro mandamento, que é a primeira lei de Deus, ele diz: olha, existe apenas um único Deus, né? Então vocês não vão acreditar em mais nada. Eu sou o Senhor, seu Deus. Foi um dos mandamentos mais importantes que era preciso naquele momento acontecer, né? O segundo é: não tomareis em vão o nome do Senhor. Então, você imagina, né? Naquele momento, a mediunidade, como em todos os momentos e de todas as eras, nesse momento existia a mediunidade, né? Como sempre existiu a mediunidade, e tudo, tudo era o Deus, tudo era pedido. Eu preciso vender um terreno, então eu vou perguntar àquela pitonisa, eu vou fazer um sacrifício para aquele Deus dali, enfim, era uma misturada de cada passo que a pessoa dava, ela fazia com que isso fosse incluído um pedido ou alguma ação dentro daquilo que eles acreditavam como deuses e como religião, né? Se é que existia uma religião específica, porque ali existia uma mistura muito grande de coisas. Então, nesse segundo mandamento, ele fala, né? Até para que a gente tenha mais respeito, não tomareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. No terceiro mandamento, lembrai-vos de santificar o dia de sábado. É muito interessante esse mandamento, porque atualmente, hoje, a gente não tem como deixar, por exemplo, se eu arrumar um emprego, eu preciso trabalhar no dia de sábado, né, para sobreviver. Então, não existe como a gente santificar o dia de sábado, como está escrito aqui. Mas nós precisamos, porque nós não somos só matéria, nós precisamos fazer um dia da nossa vida, da nossa semana, ser do espírito, né? É isso que ele quer dizer. É se doar, porque a gente precisa beber dessa água espiritual, né? E a gente sente tanta falta, né? Porque a gente estava sempre na casa do caminho fazendo isso. Não matareis. Não, peraí. Honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará. A gente não precisa nem comentar sobre isso, né? Não matareis também não. Não cometereis adultério. Aqui ele não fala, ou pelo menos, né, a gente pode interpretar que a gente não fala, que não fala só apenas do adultério entre homem e mulher, mas adulterar a gasolina. Se eu sou dona de um posto de gasolina, eu vou adulterar a gasolina para poder ganhar mais. Adulterar uma informação, adulterar. O adultério, ele é muito hoje falado apenas para a relação casal, né? Mas existem muitos tipos de adultério. Não roubareis. E não dareis falso testemunho contra o vosso próximo. Isso também a gente não precisa falar sobre isso, né?
Não desejareis a mulher do vosso próximo. Você imagina o que era necessário, né? Até hoje é necessário isso, mas naquele momento muito mais. E não, aí ele fala da inveja. Não cobiçareis a casa do vosso próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, seu asno ou qualquer outra coisa que lhe pertence. E isso é a inveja, né? A gente sabe o quanto esse sentimento é um sentimento que nos faz mal, né? E ele coloca isso como um mandamento. Nossa, isso é pra gente pensar, hein? Essa lei é de todos os tempos e de todos os países, e por isso mesmo tem um caráter divino. Não muda, não muda, porque em lugar nenhum, tudo que está escrito aqui é permitido. Então, é uma lei divina, independente da religião, é uma lei divina, né? Vamos lá, eu vou ler mais um pedacinho aqui. Todas as outras são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a conter, pelo temor, um povo naturalmente turbulento e indisciplinado. A gente já leu sobre isso, né? A autoridade do homem deve apoiar-se sobre a autoridade de Deus, mas somente a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes, nas quais o senso moral e o sentimento de uma justiça imparcial estavam ainda pouco desenvolvidos. Então, assim, tudo que aconteceu naquela época aconteceu por necessidade de nós, né, que estávamos naquela condição ainda e precisávamos de toda aquela truculência e de todo aquele temor para que a gente pudesse acreditar naquele Deus, né, com medo, para que a gente pudesse acreditar que haveria uma punição caso a gente não cumprisse e por aí vai, né? Então, esse é o fermento de Moisés. Eu já vou pular para Cristo, senão eu vou ultrapassar aqui o meu momento, né? E aí vem o item 3. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Ou seja, não é aquela lei que falava que ele tinha que lavar as mãos antes de se alimentar, né? Você imagina o porquê que foi criado uma lei que falava que o homem precisava lavar as mãos antes de se alimentar. Por quê? Por causa da higiene que era pouca, né? Então, tanto que ele fala, ele participou de um evento, uma situação, que ele não lavou as mãos e os fariseus, eu não me lembro se foi muito bem os fariseus, né? Mas eram eles a todo momento que queriam pegar Jesus na esquina, na curva. Ele falou assim, ele foi questionado que ele não foi lavado as mãos. E aí ele dizia, vocês são túmulos caiados de branco, né? Então estão preocupados com o ritual, está tudo branquinho por fora, ou seja, lavar a mão, mas por dentro está cheio de podridão, né? Então aquilo ali era uma lei civil, né? E Jesus ele não veio destruir a lei de Deus, né? Ele veio cumprir até o último iota. É isso que ele quis dizer. Desenvolvê-la e dar-lhes o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento aos homens. Ou seja, passou-se muito tempo e já havia condições de que aquele povo, né,
que já acreditava num Deus único, que já tinha um pouquinho assim de moralidade, ele já tinha condições de receber Jesus. Que inveja, né? A gente pode até ter estado lá, né? Mas dá uma invejinha. A gente não pode ter inveja. Tá lá no último mandamento. Ai, meu Deus. Eis porque se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, de constituir a base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, Jesus, ao contrário, modificou-as profundamente, seja no conteúdo, seja na forma. Lembra que a lei dizia que uma mulher que era pega em adultério, ela tinha que ser apedrejada, né? Então, Jesus foi questionado. E aí, Jesus, o que você vai fazer? Você está falando aí de perdão, o que você vai fazer? O que você diz, né? E ele, com uma autoridade moral daquele espírito, né? Ele conseguiu reverter toda a situação. Combateu incessantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia fazer com que essas leis passassem por uma reforma mais radical do que quando as reduziu a esta palavra. Aí, o que ele fez? Ele pegou os 10 mandamentos. Na verdade, ele não só pegou os 10 mandamentos, mas ele pegou todas as leis. Porque daqui ele fala dos profetas também. Então, tudo que foi dito no Velho Testamento, ele vira e fala assim: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eis aí toda a lei e os profetas. Ou seja, aquilo que você não quer para si, você não vai fazer com o outro. Então, ele e não tinha quem pudesse dizer que estava errado, né? Na realidade, ele não falou nenhuma mentira. E aí ele fez uma nova, vamos dizer que ele fez uma nova, espíritos legisladores me ajudam, né? Uma nova constituição, uma nova lei, né? Ele instituiu, promulgou uma nova lei, né? E ninguém podia dizer que ele estava errado. Então, Jesus, ele foi muito, na verdade, Jesus é Jesus, né? Não tem nem o que dizer. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão sem que se cumpra perfeitamente tudo até o último iota. Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, isto é, fosse praticamente sobre toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Porquanto, de que serviria ter estabelecido essa lei, se ela tivesse de ficar como privilégio de alguns homens ou mesmo de um só povo, né? Sendo todos os homens filhos de Deus, eles são, sem nenhuma diferença, merecedores da mesma consideração. Então, essa mudança da lei, né, de que Jesus trouxe, era para todos, porque todos eram filhos de Deus, né? O papel de Jesus, porém, não foi apenas de um legislador moralista, né? Porque ali ele traz uma lei moral, sem outra autoridade que a de sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que faziam anunciado a sua vinda. Estava tudo escrito lá no Antigo Testamento,
tudo como iria acontecer, que o Messias viria, que teria o burrinho, né? Lembra quando ele chegou em Jerusalém, né? E os ramos, enfim. Ele quis fazer tudo certinho para que ele pudesse cumprir as profecias que havia anunciado sua vinda, e a sua autoridade provinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Então, Moisés, ele era um espírito que foi escolhido por Deus e que tinha, sim, uma autoridade. Porém, Jesus era Jesus, governador da terra. Então, estar ao lado dele já havia aí uma grande diferença de vibração, né? Você imagina. Então, tudo que ele disse, tudo que ele fez através do exemplo, ele fez através do seu comportamento e da sua, na verdade, do seu exemplo mesmo, porque não tinha o que, ele não escreveu nada, né? Na verdade, quem escreveram os evangelhos foram os apóstolos, né? Ele apenas, sua vida inteira já traz toda a autoridade daquilo que a gente precisa fazer. Se a gente fizesse, não lesse o evangelho, né, mas conhecesse a vida dele e fizesse aquilo que ele fez, já seria muito bom, certo? E aí, esse é o segundo fermento, né? Ele, na verdade, ele veio ensinar. Vamos falar do primeiro. O primeiro, a gente pode dizer que esse fermento é o fermento da justiça, que é o de Moisés, né? O segundo fermento é o fermento do amor e da caridade, porque fora da caridade não há salvação, né? Inclusive, ele já vem dar um spoilerzinho do terceiro fermento, porque ele falava muito do reino dos céus. Então, ele já falava da vida espiritual, né? E já explicava o que era necessário para ir para o reino dos céus. Então, as pessoas achavam que aquilo era concreto, né? O reino dos céus. E queriam seguir ele para o reino dos céus. Mas Jesus estava falando do plano espiritual, né? De uma condição espiritual que é diferente, né? Mas era apenas aquilo que ele podia falar. Ele falava em parábolas porque a gente não tinha condições de entender ainda tudo que era necessário ser dito. Ainda não estava na hora desse fermento, né? Desse terceiro fermento. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que os conduz a esse reino, os meios de se reconciliarem com Deus e de preveni-los quanto à marcha das coisas que devam acontecer para a realização dos destinos humanos. A ciência devia contribuir poderosamente para o surgimento e o desenvolvimento dessas ideias. Era preciso, portanto, dar tempo para que a ciência progredisse. Então, a gente teve, depois que ele morreu, um longo período, né, que é chamado até o período das trevas e da Idade Média, né, onde a religião, né, era muito, fez um monte de bobagens, né,
E logo depois a gente teve o período do Iluminismo, que foi quando a ciência, a arte, tudo isso começou a surgir, a fervilhar, e os homens começaram a buscar isso, né? A sociedade começou a não acreditar mais em tudo aquilo que foi feito, né, da igreja, porque muita gente sofreu com isso. E aí, eis que surge o momento do terceiro fermento. Qual será o nome do terceiro fermento? Ciência. Exatamente, né? É o espiritismo. O espiritismo é a nova ciência que veio revelar aos homens, com provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. O espiritismo nos mostra esse mundo não como algo sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuantes da natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos. Então, inclusive na Gênese, existe um capítulo que fala apenas dos milagres de Jesus, né? Se não está dentro da lei, da ciência, né? Da lei de Deus, das leis físicas, e, enfim, dentro da ciência, aquilo que Jesus fez não iria acontecer. Então, tudo ali, tudo que Jesus fez, que é dito como um milagre, na verdade, não foi um milagre. Era possível acontecer, né? Ele não iria derrogar a lei de Deus. Não existe essa possibilidade. É porque ele tinha condições de utilizar coisas que a gente nem imagina, né? Os meios, os fluidos, a matéria, para que ele pudesse curar as pessoas. Hoje a gente vê que existe a possibilidade de cura através do magnetismo e por aí vai. A gente sabe disso, só que com a condição de Jesus aí já é outra história, né? Então a ciência veio provar isso. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés. A do Novo Testamento está no Cristo. E o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificada em nenhum indivíduo, porque é o produto do ensinamento dado não por um homem, mas pelos espíritos. Porque o que aconteceu? Foram pipocando mensagens de todo o planeta, de todo mundo, mensagens através dos espíritos e seus médiuns, né? E todo mundo enviava para Kardec, ou surgia aqui lá e chegava nas mãos de Kardec. E Kardec, como um cientista, ele foi estudando aquilo, compilando e juntando em livros. E isso é a doutrina espírita, né? É o que a gente estuda hoje, né? Tem o Evangelho, tem o Livro dos Espíritos, tem o que é o Espiritismo, tem a Gênese e tem mais dois que eu não consigo lembrar agora. Mas são 5 livros, que é o Pentateuco, que Allan Kardec juntou todas as mensagens dos espíritos e formou aí a doutrina espírita que a gente estuda hoje, para a gente poder entender tudo isso, para a gente chegar no reino dos céus. E aí, assim como Cristo disse, eu não vim destruir a lei, mas cumpri-la,
o Espiritismo igualmente diz: eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. Na verdade, ele é o terceiro fermento, ele faz parte do plano divino, né? E ele precisava vir porque Jesus explicou que ele viria explicar mais coisas que não era possível explicar naquele momento, né? Então, muita coisa ficou para ser dita. E na verdade, o Espiritismo ele vem e explica tudo isso pra gente. E a gente chama até, inclusive, de o Consolador, né? Porque por isso a gente chama, por isso o Evangelho diz que o Espiritismo é a terceira revelação, né? É o terceiro fermento para esse pão. O Espiritismo nada ensina que seja contrário ao que Cristo ensinou, mas desenvolve, completa e explica em termos claros para todas as pessoas o que só foi dito sobre a forma alegórica. Exatamente isso que eu falei. Exatamente isso que eu falei. Jesus falava as parábolas, né? Explicava em parábolas e na realidade o Espiritismo ele veio explicar o que significava aquilo, né? Então, eu vou ler um pedacinho do livro Pela Graça Infinita de Deus, de Baltazar. Eu vou ler algumas frases, né? Uns pedaços para finalizar essa palestra. Amar a Deus sobre todas as coisas, eis o mandamento que deve percutir em nossa alma de maneira clara, forte, tão forte, capaz de marcar a nosso espírito mortal. Por conta desse amor a Deus, respeitará o seu próximo, entenderá a fraqueza do semelhante, vivenciará o bem, nunca permitindo que o mal prevaleça em sua vida. Criará seus filhos, sempre os preparando para o porvir. Edificará a sua vida na base sólida da crença em Deus. O amar a Deus sobre todas as coisas é um compromisso da alma encarnada, como o é da alma desencarnada. É o compromisso do filho para com o pai, é o compromisso do homem que está iniciando a sua jornada para com aquele que o criou. Amar a Deus sobre todas as coisas, sendo o mandamento mais importante, deve ocupar a mente de todos os espíritos sinceros pelo que planejam para suas existências, progresso, trabalho, muita tolerância, que é o que a gente está precisando nesse momento, né? E amor ao próximo. Que cada um de nós traga na mente, traga no sentimento a ideia de amar a Deus, que amar a Deus deve ser a preocupação diária de todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Esse pão ainda não está pronto. E nós que já entendemos e já percebemos, já sabemos que os 3 fermentos foi colocado nesse pão, nós fazemos parte desse fermento, desse pão, e que a gente possa, fazendo parte do plano de Deus para esse mundo, que a gente possa fazer a nossa parte desse pão, para que esse pão divino possa chegar um dia aonde Deus quer que ele chegue, né? E que a gente possa fazer parte disso. Então, agradecemos aí a todos
pela assistência desse estudo e que a gente possa ler com mais carinho esse item que é o item número 1 e que a gente possa entender o planejamento de Deus para nós, tá bom? Muito obrigada.